Deus, em 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 18. Irmãos, prestem atenção na leitura, sigam na sua Bíblia. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos ou desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas vós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito da fé que está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vamos orar. Pai querido, nós precisamos tanto, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça. A Tua misericórdia tratando os nossos pecados, e a Tua graça tratando as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos tanto do Teu Espírito, que Teu Espírito Santo possa falar, conduzir, orientar, ser toda a nossa suficiência diante da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos cansados de ouvir palavras de homens, e que não seja nessa noite mais uma palavra de homens, mas que seja a palavra do Teu Espírito Santo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, sabemos que a primeira carta de Coríntios é uma carta de exortação. Sabemos que todas aquelas movimentação daquela igreja, que poderíamos dizer que hoje, na visão da igreja, hoje, no geral, seria uma igreja avivada. Porque o que elas tinham? Tinham todos os dons. Havia uma manifestação dos dons. Eu imagino que naquela reunião havia um alvoroço, uma desordem.
E se você for ver a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer para aqueles irmãos, e eram irmãos, e são irmãos, ele vai dizer assim: não pude falar para vocês como espirituais, mas como carnais. As manifestações dos dons, eles não autentificam o caráter da pessoa. Os dons de Deus, sem a palavra de Deus, é misticismo. Mas a palavra de Deus sem os dons é legalismo. Nós precisamos, porque Deus nos deu. Então, hoje, se nós formos ver, se alguém entrasse naquela igreja, 1 Coríntios, dizia: essa igreja aqui é avivada. E é uma igreja pecadora. É uma igreja onde tinha todos os absurdos que você imagina, tinha naquela assembleia. E são filhos de Deus. Os absurdos, amados irmãos, que ia uma brigaiada lá dentro. Havia contenda, havia seguidores de homens e não do evangelho. Eu sou de Pedro, sou de Paulo. Porque as pessoas seguiam homens, não seguiam a Cristo. Também, amados irmãos, havia dentro daquela assembleia, o enteado tem relação com a madrasta. E ninguém falava nada. Naquela assembleia também havia grande problema em relação aos casamentos. Casa outra vez, não casa, com quem eu caso, e é uma confusão, 1 Coríntios 7. Quando você vai, 1 Coríntios 11, amados irmãos, nós vemos uma ceia relevada ao ridículo, porque aquele não era a mesa do Senhor. Eles reuniam para comer e beber, encher a cara. Não tinha visão do que é a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. E aqueles irmãos também tinham grandes dificuldades em relação à ressurreição de Cristo e à nossa ressurreição com Cristo. É para esses irmãos que Paulo escreveu, o Espírito Santo escreveu a primeira carta. Quando você vai para a segunda carta, amados irmãos, você não vê todas aquelas manifestações de todos aqueles dons. Eles não são errados. Mas cuidado de você ficar com os dons sem a palavra de Deus. O inimigo imita muita coisa numa assembleia. Uma assembleia tem que ter decência e ordem. Não é uma assembleia morta. Não é uma assembleia viva, onde Cristo é a vida de cada um dos membros dessa assembleia. A segunda carta, meus irmãos, a gente já vê, aquela igreja se arrependeu. E você vê algumas coisas tão maravilhosas que aconteceram naquela igreja. E uma delas, amados irmãos, é o bom perfume de Cristo. Ele não podia falar isso na primeira carta, porque ali era um bom perfume da carne, que não é um bom perfume, é um péssimo perfume. Não havia testemunho, havia simplesmente um ajuntamento, onde o homem é central, onde os dons eram centrais, onde a glória do homem era central, e não se tratava do pecado. Hoje também é assim. Não se trata do pecado. Amados irmãos, você acha que Cristo veio a esse mundo por quê? A priori, amados irmãos, é porque Deus tem o seu supremo propósito antes da eternidade, mas em segundo plano, por causa do pecado. Se a igreja não trata o pecado, se cada irmão não trata o pecado pessoal, há uma contaminação do coletivo. Mas eles agora são um bom perfume de Cristo. Não é só isso. Agora eles são a carta de Cristo. Porque foi escrita pelo Espírito Santo no coração. Não são as emoções que autentificam a sua espiritualidade. Apesar que um homem espiritual tem emoções. Mas não são elas que autentificam. O que autentifica os filhos de Deus é o bom perfume de Cristo. É uma carta de Cristo. É saber que está sendo conformado a Cristo, a sua imagem e semelhança. Quando você pega o capítulo 4, vai dizer sobre o ministério. E aqui, amados irmãos, é um alerta para mim e para você. Quando você lê o capítulo 4, você precisa ler o capítulo 3. Mas você tem que ler o final do capítulo 3, que vai dizer assim no versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória em sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Se você, amados irmãos, aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, nós gostaríamos de dizer um pouquinho sobre o caráter do ministério sobrenatural do Evangelho da Nova Aliança. A abrangência do Evangelho, amados irmãos. Talvez seja uma das coisas mais menosprezadas hoje, seja o Evangelho. Por quê? Porque se prega um outro Jesus, se prega um outro Espírito, se prega um outro Evangelho. Não pregam a Cristo. Não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem a morte de Jesus. Não existe Evangelho sem a encarnação de Jesus. Não existe Evangelho sem a crucificação de Jesus. Não existe Evangelho sem o sepultamento de Jesus, ressurreição de Jesus, exaltação de Jesus e entronização de Cristo como Senhor lá no céu. Não existe, amados irmãos. Todo Evangelho que sai, passa longe da cruz, não é Evangelho. Quer ver só? O próprio Pedro, Mateus 16, eles têm 4 características ali de todo o ministério de Jesus. Mas uma delas vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Imediatamente Deus falou: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai. Presta atenção. Esse mesmo Pedro, Jesus diz assim: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Ele chama Jesus de lado e ele quer dar uma orientação para Jesus. Ele diz para Jesus: não vai para Jerusalém, porque o Senhor vai morrer, nós também vamos. O que Jesus diz para ele? Arreda-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas dos homens. Isso é o Evangelho sem cruz. É as coisas dos homens, não são as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são centralizadas no seu Filho, Jesus Cristo. Tudo é em relação ao seu Filho. Então nós vemos aqui, amados irmãos, algumas verdades, do versículo 1 até o versículo 6, nós vemos algumas verdades sobre o que é o ministério verdadeiro, o que é o ministério espiritual, o que realmente é o Evangelho da graça de Deus, da nova aliança, e o que nós estamos fazendo com esse Evangelho da graça de Deus em nossas vidas. Então, primeiro vai dizer essa grandiosidade do Evangelho, vai dizer que esse Evangelho agora está em vaso de barro, para aqueles que nasceram de novo pela graça de Deus. O Evangelho está dentro de nós e nós somos vasos de barro. Depois vai dizer, amados irmãos, o que esse Evangelho produz em nós, não só salvação, mas também libertação de nós mesmos, transformação à imagem e semelhança de Jesus. Esse Evangelho me dá garantia que um dia Jesus vai voltar, nós vamos ressuscitar com Cristo e estaremos com Ele eternamente na glória. Esse Evangelho sustenta eu e você, enquanto nós estamos nessa caminhada celestial, para que nós olhemos para o invisível, não para o visível, para que nós olhemos para o celestial e não para o terreno. É o Evangelho da graça de Deus. Se você perguntar, Oswaldo, o que é o Evangelho? O Evangelho é Cristo. É Cristo. Então nós vemos aqui 4 verdades, já do versículo 1 a 6. O Evangelho glorioso, nós temos aqui, nós vamos ver cada um aspecto dele. Nós temos também um tesouro valioso, que está dentro desse vaso de barro, eu e você. Nós temos, amados, uma fé vitoriosa, porque, presta atenção, o meu justo viverá da fé. Como é um problema seu e meu nessa caminhada? Chama-se fé. Chama-se fé. Nós temos uma boa doutrina, conhecemos uma parte boa da palavra de Deus, mas nos falta fé. Se a palavra de Deus não foi misturada com fé, não há operação de Deus. Por isso não há descanso para nossas almas, não há descanso para o povo de Deus. Aquele povo que Deus tirou do Egito, saiu do Egito, tinha o Senhor na sua presença, tinha a palavra de Deus, tinha Deus presente, mas faltou-lhe fé, faltou misturar com fé, por isso não entrar no descanso de Canaã. Nossa vida também é assim. Outra, amados irmãos, uma convicção maravilhosa que eu devo ter em você. Terceiro, não estamos a caminho do fim, nós estamos a caminho do céu. Nós devemos ater a cada aspecto da palavra de Deus e nós, fica com a Bíblia aberta, vamos ver o que Deus quer falar comigo, com você. É um Evangelho glorioso, porque é um Evangelho da revelação divina. É um Evangelho glorioso que vem à fonte ao próprio Deus.
É um evangelho glorioso porque vem da glória, da eternidade. O evangelho não começou no Éden, amados irmãos. E por isso, de domingo de manhã, nós estamos estudando Gênesis. E nós vamos estudar num modo um pouco mais abrangente, sem sair da essência da palavra de Deus. Não pense, amados irmãos, que o centro de Deus é a igreja. Não é. O centro de Deus é o seu Filho, Cristo. Se você olhar no coração do Pai, você olha Cristo, vê Cristo. Mas se você olhar no coração de Cristo, vê a igreja. Desde a eternidade, lá em Apocalipse diz que Jesus foi morto, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E ainda você acha que começou no Éden? Você acha que Deus é soberano? Então você não crê na soberania, onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Ali tudo não foi um mero, ele pecou. Não, amados irmãos, Deus sabia de tudo. Isso desde a eternidade. Deus se move pelo céu, para as coisas do céu. Ele vem à terra para que nós ganhemos o céu. O céu desce para fazer eu e você, homens e mulheres celestiais, e que tem uma pátria celestial eterna em Cristo Jesus. A fonte de tudo é o céu para a minha vida e sua. A sua origem, sua consumação está no céu e não na terra. No plano de Deus, olha só, meus irmãos, o que diz Romanos 8:30. Aquele que Deus chamou, Ele justificou. E aquele que justificou, Ele glorificou. Está no passado. Ele já glorificou eu e você. Os nossos corpos, à luz do que Cristo fez, já ganhou a glória. Só falta concretização quando Jesus Cristo vier. Amados irmãos, nós ganharemos um corpo celestial. Mas Ele já nos glorificou. Tudo, por isso que a Bíblia diz, tudo está consumado. Jesus diz, tudo está consumado, está tudo pronto. Acabou. Agora tudo isso vai tornando realidade. Sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o que põe a mão na massa. É Ele que vai trazer toda a realidade que Cristo é e fez na cruz. O eterno propósito de Deus. Ele vai trazer realidade para a igreja e para esse mundo perdido. Onde Cristo está sendo deixado de lado dentro da sua própria igreja. Seu poder é a sua oferta graciosa. Seu poder é irresistível. Há uma graça irresistível. Mas irmãos, você nunca vai dizer assim, eu fui a Jesus. Nunca faça isso. Você nunca vai dizer assim, eu aceitei Jesus, não faça isso. Nunca vai dizer, estou dando uma chance para Jesus, não faça isso. Porque você estava morto, cego, perdido. Quem buscou você foi Cristo. Quem chamou você foi Deus. E quem convenceu você do pecado foi o Espírito Santo de Deus. Tudo é obra de Deus, amados irmãos. Não é do homem. Mas nós invertemos o Evangelho. O Evangelho, decida você. Você quer ir para o céu ou para o inferno? Não, quero ir para o céu. Então decida. Amados irmãos. Isso não é Evangelho. Olha, a palavra de Deus diz, sua evidência luminosa, o mover a Ele é de Deus e não do homem. Não fosse vós que escolhesse a mim, eu escolhi você. Eu escolhi você, você é o eleito antes da fundação do mundo, na eternidade, eu elegi você. Não pergunte, não discuta isso, creia. Você nasceu de novo, você é um eleito. Não discuta. Porque foi Deus que buscou, foi Deus que escolheu, foi Deus que justificou, foi Deus que consumou toda a obra da redenção em Cristo Jesus. Mas irmãos, esse portanto do versículo 4:1 diz assim, pelo que é portanto, quando ele termina o capítulo 3:18, que agora, amados irmãos, com os olhos desvendados, quem tirou a venda dos nossos olhos? Foi o próprio Senhor. Senão jamais nós iríamos enxergar duas coisas, a nossa tremenda condenação, o pecado, e nós não íamos enxergar a graça de Deus através da cruz. Por isso, primeiro você nasce de novo para depois se arrepender. Um morto não se arrepende. Irmãos, nós invertemos o Evangelho. A Bíblia diz, se você não nascer de novo, você não pode ver, e você não pode entrar. Primeiro nasce, depois você vê, depois você entra. E quem dá o novo nascimento?
é Deus, através do Espírito Santo de Deus. É uma obra sobrenatural, é um milagre de Deus na minha vida e na sua vida. Você não tenta explicar, creia, amados irmãos. Nós vemos isso tão maravilhoso na palavra de Deus. Então o Evangelho é concedido pela misericórdia divina, está no versículo 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Quem fez a misericórdia? Quem deu a misericórdia? Foi Deus. E o que é misericórdia? É Deus não me dando aquilo que eu mereço. O que eu mereço? Condenação eterna, o inferno. E o que é a graça? É Deus me dando aquilo que eu não mereço. Por isso, quando Cristo foi levantado, sabe o que lá beijou naquela cruz? A graça e a justiça se beijaram. Por isso você está aqui. Então, tudo vem da graça e misericórdia de Deus. O que move o coração de Deus é o seu amor, é a sua graça. O Filho de Deus, ele nasce por causa da graça de Deus. Ele continua perseverante por causa da graça de Deus. E ele vai estar um dia face a face com Jesus por causa da graça de Deus. Tudo vem da graça do Senhor. A vida, se pode ver, amados irmãos, é misericórdia. Paulo vai dizer assim, olha eu ser homem. Foi a misericórdia de Deus. E sabe o que é? Eu era um assassino. Eu perseguia a igreja, eu matava os cristãos. Eu tinha prazer em fazer isso. E quando Estevão estava lá, estava Paulo. Paulo rangia os dentes para que morresse aqueles cristãos. Mas ele foi entender depois, ele veio ranger os dentes por amor a Cristo e por amor aos cristãos. Ali, ele teve aquele grande encontro. Quem é que foi até Paulo? Deus se manifestou, Cristo glorificado se manifestou a Paulo. E ele vai dizer, Paulo, por que você me persegue? Ele está perseguindo quem? A igreja. Ele, esse encontro maravilhoso, que Deus buscando esse homem. E esse homem agora ele pode dizer, foi a graça, foi a misericórdia de Deus que me alcançou. Por mim mesmo estaria perdido eternamente. Um religioso, legalista, cumpridor da lei, uma descendência hebraica espetacular, um cara top, indo para o inferno. Por isso, seu PhD em Bíblia não salva você. O seu muito conhecimento bíblico não salva você. O que salva eu você. A Bíblia diz assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse salva você. Isso não quer dizer que você não deve estudar a Bíblia, mas cuidado. Cuidado. Olha o que Satanás fez no Éden, conhecimento. Mas não conhecimento da árvore da vida, conhecimento do bem e do mal. Preste atenção, irmãos. Misericórdia, a remoção apaixonada da minha miséria sua. Esse é o Evangelho. O Evangelho nos dá forças para enfrentar o sofrimento e o conflito. Ele vai dizer aqui no versículo 2. Ele diz assim, não desfalecemos. Versículo 1, a parte B. Não desfalecemos, não desanimemos. Porque há uma tendência minha e sua de desanimar, amados irmãos. Satanás sabe que é isso. Daniel 7, 25, ele vai dizer assim, olha, ele faz o quê? Desanimará os santos. Como é que ele desanima? A nossa mente, embotando a nossa mente. Nossa mente fica cansada, nós vamos perdendo a visão, perdendo o vigor. Nós vamos perdendo, amados irmãos, o propósito de Deus para a minha vida, que não é minha esposa, não são meus filhos, não é a igreja. O propósito de Deus na minha vida, isso é Cristo. Mas nós invertemos tudo, nós pregamos a igreja, devíamos pregar Cristo. Se você prega a Cristo, você tem a igreja. Mas se você pregar a igreja, você tem, sabe o quê? Um bando de religiosos, sem Cristo. Cristo é o centro de tudo, meus irmãos. Não desfalecemos, perder a coragem, desfalecer, desanimar, cansaço espiritual, perde a vontade de ler a Bíblia, de orar, de congregar. Não, isso é secundário.
E nós achamos que nós estamos certos, meus irmãos, e a Bíblia diz assim: não deixei-vos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Por quê, meus irmãos? Por quê? 3 coisas, está lá em Mateus 24. Porque a iniquidade aumenta no modo assustador. Segundo, os falsos profetas aumentam no modo assustador. Terceiro, o amor a Deus vai se esfriando. Nós precisamos congregar. Nós precisamos estar aos pés do Senhor juntos. O Evangelho é a melhor notícia que já ecoou no mundo, amados irmãos. Quando o homem pecou, imediatamente o Evangelho se vai tornando realidade. Porque o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Imediatamente Deus já pegou um animal, matou o animal e cobriu Adão e Eva. Porque esse é o Evangelho de Deus. Tem cruz, o Evangelho de Deus tem sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado naquela cruz. Não há Evangelho sem sangue, sem cruz. Mas também amados irmãos, a maior resistência e oposição do diabo, do mundo da carne, é o Evangelho. Por isso que é fácil você pregar o Evangelho falso. O Evangelho sem graça verdadeira, um Evangelho com graça barata. Você pode receber Jesus, nascer de novo, continuar sua vida do mesmo jeito, tratar sua esposa do mesmo jeito, seu marido do mesmo jeito, educar seus filhos do mesmo jeito, viver no mundo do jeito do mundo, não tem problema nenhum, desde que você frequente uma assembleia, que você diga graça e paz, e que você dê um bom dízimo para a igreja. Está tudo certo. Você nasceu de novo. Falso. Falso. Olha o que a Bíblia diz, amados irmãos, o versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, algumas coisas aqui, meus irmãos. O Evangelho nos capacita a ser íntegros na pregação. Só o Evangelho. Quem tem compromisso com Cristo, deve ser íntegro na pregação. Mas, irmãos, eu não li ainda, mas eu comprei um livrinho que me orientaram. Chama assim, As Heresias na Pregação. Porque nós pegamos um texto fora do contexto, nós inventamos história naquele negócio e pregamos uma coisa, mas aquele não é Bíblia. Então na pregação nós podemos cometer heresias. A pregação do Senhor Jesus Cristo é a verdade. Não pode ser contaminada, nem misturada. E não pode ter nada seu. É tudo do Espírito Santo de Deus. Por isso, ele diz aqui, olha só, diz assim, os cristãos verdadeiros vivem na luz da revelação de Deus. O Salmo 36 diz assim, na tua luz eu vejo a luz. É na luz de Cristo eu vejo a luz da verdade. Eu vejo a realidade. As trevas vão se dissipando na nossa vida, mas é na tua luz, Senhor. O cristão verdadeiro não usa truques para pregar a palavra de Deus. É o que está dizendo aqui. Vão usar truque, vão dar pulo, vão dar cambalhota, vão fazer isso, fazer aquilo. Não, irmãos. Não, a igreja de Cristo não é um palco de enganadores, de palhaços. A igreja de Cristo, amados irmãos, não é um palco. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Onde Cristo deve ser o cabeça, e nós devemos pregar Cristo, e somente Cristo. Mas o que nós estamos fazendo hoje? Um show. O cristão verdadeiro, não adultera a palavra para ganhar os ouvintes. O que ele faz? Ele mistura. Está cheio de profetas aí na internet, só você pegar lá. Eu não ouço, eu não quero perder tempo. Mas só de olhar já sei. É uma filosofia bíblica misturada com alguma coisa, e o povo de Deus vai engolindo aquilo, e aquilo é bom, é bom, é bom. Alimenta, meus irmãos, uma alma doente, mas não cura a alma. Se enche de você mesmo e continua doente. O remédio de Deus só tem um, amados irmãos, é Cristo crucificado e ressurreto. Não existe outro remédio para nossas vidas.
pregando, amados irmãos, ao povo o que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. O que vocês querem ouvir? Não fale sobre o pecado, não fale sobre o inferno, não fale sobre a minha vida de santidade. Não fale sobre isso, não. Eu só quero ouvir que Deus é amor, Deus é paz, Deus é graça, e tudo vai dar certo, nós vamos para o céu, e está tudo certo. Mentira, você está indo para o inferno. Jesus nunca diz isso. Mas os falsos estão aí, e está cheio de crentaiado ouvindo os falsos. Depois fica na dúvida no caminhar, perde a perseverança, e começa aquela dúvida. Será? Será? Irmãos, na palavra de Deus, não é para você ter dúvida. É para você dizer que nem o Paulo, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Eu sei em quem tenho crido que é poderoso para guardar o meu depósito. Qual depósito? O Evangelho da graça de Deus. A certeza absoluta daquilo que Deus deu. Mas irmãos, quanto engano. Exige o que Deus não ordena e proíbe o que Deus não rejeita. Está cheio aí. Não coma isso, não coma aquilo. Vamos fazer os coaching da alimentação. Não coma isso, não coma aquilo. Vamos fazer os coaching da prosperidade. Porque é isso que tem que rolar. E o mundo evangélico ouvindo isso aí, achando que é uma maravilha. Ah, irmãos. Quantos palhaços falando da família. Palhaço. Leva o povo mais a rir do que refletir o pecado e se arrepender. Mas o povo gosta. Nossa, é um show. Jesus não veio dar show. Jesus veio dizer assim, você é contra mim, eu vou a favor a mim. Você quer? Jesus é claro, não engana ninguém. Os enganadores enganam os crentes, irmãos. Enganam os crentes. Explicação e aplicação errada da palavra para obter uma aparência de sucesso. Porque hoje sucesso. O anseio das pessoas é sucesso, é dinheiro, posição. Você está juntando tesouros na terra, que traça e ferrugem e corroem, e você não está juntando tesouro no céu, que traça e ferrugem. Eu não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro, mas qual a sua meta? É ser sucesso financeiro? Então está errado. Isso estão pregando. Coaching evangélico, estão aí pregando isso aí. Amados irmãos, Paulo diz assim, se vier alguém pregar um outro evangelho, daquele que eu já preguei, seja o quê? Maldito. Porque não é o evangelho de Deus, é um falso evangelho. 2 Coríntios 11, versículo 3 a 4, Paulo vai dizer assim, eu temo que do mesmo modo que Satanás enganou Eva, você seja enganado, você se apartem do quê? Da simplicidade e pureza que é em Cristo Jesus. Porque vocês estão ouvindo um outro evangelho, um outro Jesus, um outro Espírito, e vocês estão tolerando, vocês gostam, vocês ficam lá ouvindo. Mas quando alguém vai dizer para você, olha o evangelho da cruz, não, eu não quero o evangelho da cruz, lá só prega o evangelho da cruz, não quero isso daí. Então vá ouvir o evangelho sem cruz, e você vai ver no que se vai. Ouça o evangelho sem cruz. Deus não tem outro evangelho. 1 Coríntios 15, Paulo fala assim, eu preguei o evangelho para você, que Cristo Jesus morreu naquela cruz, no terceiro dia ressuscitou. É o evangelho. É Cristo. Não é só isso, amados irmãos. O cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus dos homens. Está aqui no final, ele vai dizer no versículo 2, lá no final. Diz assim, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quarto, irmãos, não tem do que se esconder. Esconder do quê? O Evangelho nos adverte acerca de uma terrível oposição. Lembre-se que a oposição não começou na terra, a oposição começou na eternidade. Lúcifer e 1/3 dos anjos rebelaram contra Deus. Eles queriam a posição do Filho. Na eternidade. O Evangelho, amados irmãos, não começa ali no Éden, é na eternidade. E ele continua até hoje. Tudo que leva ao Filho, tudo que aponta para o Filho, tudo que glorifica o Filho, ele vai contra.
Eu conversando com um colega. Falou, eu estou agora frequentando um local que eu gostei demais. Estou indo todo fim de semana, vai até São Paulo. Lá na... Eu não quero. Alphaville. Então, eu vou com o meu carraço, certo? E lá só vejo carrão. Essa é a colocação dele. Lá só vejo carrão, você vê só nego da prosperidade, porque os caras são próximos, porque só vem nego carrão, bem vestido, nego bonito, bem penteado, mulher, tudo certinho, tudo bonito. E vou lá, olha, é uma maravilha. Olha, tem um coral que canta bem, uma banda que toca e canta bem, são cantores profissionais, é maravilha. E depois o pregador prega, é muito bem, não, eu gostei demais. E eu falei, você ouviu falar sobre Cristo e cruz? Não. É essa denominação que está estourando por aí. Pintando de preto e coisa mais. Irmãos, quantos estão indo? Porque os falsos mestres, eles eram tão bem sucedidos em granjear convertidos? Por que eles eram tão bem sucedidos? Por que os falsos são tão bem sucedidos? Por que para levantar, você encher um salão é fácil, quando você prega não a verdade? Porque você vai dar o que o povo quer, não o que ele precisa. Você vai falar o que as pessoas anseiam ouvir. Por isso eles são enganados. Por isso a pessoa entra e vai, eu gostei de lá. Mas irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a palavra de Deus é pregada, você não vai gostar, a priori. Ela vai checar você. Checa eu e você. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou nós aproximamos mais do céu, ou aproximamos mais do inferno. Não tem meio termo. Mas nós estamos preocupados com os pegadeiros da vida. Nós estamos preocupados com o evangelho, tudo bem certo. Não, irmãos. Cuidado, irmãos. Uma ortodoxia correta não faz um povo espiritualmente correto. Faz uma ortodoxia correta, aos pés de Jesus, humilhado aos pés de Jesus, reconhecendo que Cristo é o central, faz um povo correto. Mas o que nós temos feito? Os adversários de Paulo, amados irmãos, acusaram-no de apresentar o evangelho que era encoberto e ineficaz. Paulo, você é muito duro no seu evangelho. Nós não queremos ouvir isso não. Você vai checar o pecado? Você vai chegar na sua vida totalmente equivocada, seu casamento equivocado, sua educação de filhos equivocada, porque você está conformando com o mundo. Vai checar você? Não, isso eu não quero ouvir. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Por favor, amados irmãos. Dia que essa assembleia começar a pregar o que agrada o povo, não agrada a Cristo, você não vem aqui, vai embora, nem eu venho. Eu não estou brincando. Eu vou responder diante de Deus. E você também. Há um tribunal de Cristo. E um dia estarei lá. E você também. Você vai falar. O problema não está no evangelho, mas sim na mente entenebrecida. Ele diz aqui no versículo 4, olha o que ele diz aqui, ó, 4, e nos quais o Deus de séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Presta atenção, há uma cegueira. Essa cegueira é irreversível no sentido humano. E nós nascemos com ela, todos nós nascemos cegos, condenados, culpa do pecado, todos nós. Todos os pecados estão separados da glória de Deus, não há um justo sequer. Ninguém busca a Deus, a Bíblia diz isso, se você fala que você buscou, você nunca buscou, foi Deus que desceu do céu, encarnou, e buscar eu e você, miseráveis pecadores. Eu vim buscar e salvar aquele que estava perdido, é isso nosso Senhor. O evangelho celestial, o evangelho terreno. Esse é o evangelho da graça de Deus. Por isso eu e você devemos amar o evangelho, amar a Cristo, ter devoção a Cristo. Ele deve ser tudo para mim e para você. Amados irmãos, olha só, irmãos, olha o que eles fazem, olha o foco.
O Evangelho nos mantém longe da presunção. Ele está dizendo aqui, o 4, 5, ele diz assim, olha, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como seus escravos, por amor de Jesus. Não pregamos a nós mesmos, é uma presunção. Quem é que vai estar lá? Quem vai estar naquele encontro? Tal pessoa. Opa! É aquele, é o famoso. É esse cara, ele é o cara. Se você olhasse para João Batista, você nunca ia receber ele na sua assembleia. Porque ele não era o cara. Você vai atrás do cara. Jesus não era o cara. Jesus pregava e muitos iam embora. Mas você quer o cara que alimenta a sua alma doentia, mas não cura a sua alma da perversidade e da imundícia do pecado. Mas, irmãos, o foco da pregação de Paulo era Cristo, não sobre si mesmo. Aí vai pregar, começa a contar de você, dele mesmo. Eu fiz isso, foi aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui em tal lugar, e olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, está pregando quem? Você é Cristo. É falso. Está pensando em si. Cuidado. Os falsos pregam a si mesmo, construindo monumentos a si mesmo e promovendo a si mesmo. De quem é aquele monumento? De tal pessoa. E Jesus não tem onde reclinar a cabeça. A raposa tem os seus covis, mas eu não tenho. Cadê o templo, Senhor? O templo vai ser destruído. Nos anos 70, foi destruído. Aonde que está o templo? Eu sou o templo. Eu sou o templo. Está vendo, irmãos? Quanto engano. E o povo de Deus acreditando. Cristo como centro é a razão de tudo, amados irmãos. Só o evangelho verdadeiro produz em mim e você uma reverência profunda ao nome de Jesus. Não é aquele cara. É isso que referem. Vamos falar para os jovens. Jovem, trate ele como você trata qualquer pessoa. Ele é o cara. Ele não é o cara, ele é o Filho de Deus encarnado. Ele é Deus. Uma reverência profunda ao Senhor. Um arrependimento profundo do pecado. Uma humildade profunda, reconhecendo que é um miserável, não é nada sem Cristo. Um espírito de profunda adoração a Cristo. Um cuidado profundo com o testemunho, reconhecendo que há um testemunho, a igreja foi chamada para testemunhar. A Bíblia diz assim, que nós somos luzeiros para esse mundo em trevas, mas cadê a luz? Está se apagando, por que é o Espírito Santo? Cadê? Cadê o óleo? Cadê o candeeiro que foi colocado para iluminar? Um cuidado profundo com a igreja, um cuidado profundo com os irmãos, amando de fato os irmãos. O mensageiro é servo de Cristo e não uma celebridade. Por isso eu fico triste. Irmãos preciosos, vai apresentar um irmão. Esse irmão aqui é PhD, fez isso, fez aquilo. Ele foi isso. Irmãos, se eu estiver nessa reunião, se me perdoe, eu saio e vou embora. Eu não tenho, o que eu vou ouvir? Quem é você, Jesus? Eu vim dar. Quem é você, Paulo? Eu sou um escravo de Cristo. Quem é você, Tiago? Eu sou um servo de Cristo. Agora os homens, irmãos, são homens de Deus, sem visão, infelizmente, sem visão. O pregador não busca holofotes, mas exalta o Senhor. Quando começa a colocar o pregador lá em cima, pode ir embora. Tudo que ele vai pregar ali, pode ser verdade, mas não vem de um mensageiro que conhece Cristo.
Porque se conhecer a Cristo, irmãos, e cada vez conhecendo mais a Cristo, sabe o que você vai enxergar? Um miserável pecador salvo pela graça de Deus. É isso que você vai enxergar. Vai ter servos que vai dizer assim: olha, não fale de mim. Você vai me apresentar? Não fale. Fale que aqui está um miserável pecador, salvo pela graça de Deus. E morreu o assunto. Mas os holofotes, irmãos, joga lá em cima, os holofotes, e o povo de Deus gosta disso. O pregador é servo da igreja e não dono dela. Ele serve a igreja porque é escravo do amor a Cristo. Servir em amor e obediência a Cristo. O Evangelho nos evidencia um poderoso milagre. Está aqui, versículo 6. Porque Deus que disse, mas irmãos, olha que Deus disse. Olha Gênesis 1, 2. Deus disse, haja luz e houve luz. Graças a Deus. Para Oswaldo em trevas, morto no pecado, tem que haver luz. E a luz é o próprio Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não dará em trevas, terá a luz da vida. Esse é o nosso Senhor. Olha o que ele diz aqui, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, resplandeceu o nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como é que nós conhecemos a Deus? Através de Cristo, Ele veio revelar o Pai. Como é que nós conhecemos o caráter de Deus? Olhe porque conheça o Filho. Como é que você conhece os atributos de Deus? Conheça o Filho. Ele fala, amados irmãos, para Filipe, Filipe, olha, tanto tempo estou com você, se você não me conhece, você olha a mim e você vê o Pai. Você não está vendo o Pai? Eu vim revelar, eu vim expor, expressar, eu vim dizer quem é o Pai. Porque o Pai e eu somos um. Mas cadê, amados irmãos? Trevas e cegueira é perdição. Perdição. Mas só Deus pode dar visão ao cego e iluminar eu e você nas trevas. É um ato divino, é um milagre de Deus, é soberano, é sobrenatural, é uma coisa do céu e só Deus pode fazer. Só Deus pode dizer para aquele cego que nasceu de nascença, está aqui, põe essa coisa, vai lavar lá. Só Deus pode fazer isso. E como é que você está agora? Eu só sei de uma coisa, antes eu era cego, agora eu vejo. O que aconteceu com você? Eu era cego e eu vejo. Explique isso. É um milagre do céu. Milagre de Deus. Que nós temos feito, amados irmãos, com a palavra de Deus, com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um milagre de Deus. Você nunca foi transportado. Você se transportou. Eu estou ganhando a minha salvação. Eu estou me esforçando para ser salvo. Você está indo para o inferno. Você nunca vai ser salvo por você mesmo. Deus providenciou o seu próprio Filho para salvar você. Porque eu e você somos totalmente incompetentes para salvar nada, zero. Mas falso diz, vem aqui que nós vamos salvar você. Vem aqui que nós vamos resolver o seu problema. Vem aqui que nós vamos perdoar os seus pecados. Falso. Por quê? Não passa pela cruz. Você não precisa ir para a cruz. Precisa. É um milagre celestial. Na primeira criação, Deus ordenou a luz que brilhasse e houve luz. Agora, meus irmãos, mas na nova criação, Ele mesmo brilhou em nossos corações pelo poder de Deus. O que aconteceu com você? Eu não sabia. Não sei o que aconteceu. Só sei que eu estava morto, agora eu ganhei vida. Só sei que eu estava nas trevas, agora eu ganhei luz. Eu só sei que era um condenado, agora eu sou um liberto. Eu só sei que era filho do diabo, agora eu sou um filho de Deus. Eu só sei que a minha condenação era para o inferno, agora eu vou para a minha pátria celestial. Eu só sei isso. Irmãos, Satanás cega a mente humana, mas Deus ilumina o nosso coração. Olha o que Satanás tem feito. Olha, amados irmãos. Mas nós temos um tesouro. Esse tesouro está no vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Eu e você. Nós. É interessante, amados irmãos. Você vai numa floricultura, Zé, e você vê aquela flor maravilhosa. Você não olha para o vaso. Você olha para a flor.
O que o mundo religioso tem feito? Você olhar para o vaso e não olhar para a fruta. Você olhar para o homem e não olhar para o Filho do homem, Jesus Cristo. Nós somos um vaso de barro, frágeis, irmãos. Você sabe quanto frágil você é, eu sei. As aflições, as tribulações, a angústia nos pegam e nós vemos a nossa fragilidade. Mas preste bem atenção, irmãos. Eu não estou só em Cristo, naquela cruz, e fui salvo. Agora Cristo está em mim. Cristo em vós, esperança da glória. O Espírito Santo virá fazer morada em vocês. Ele vai estar em você. E aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. Agora nós fomos, amados irmãos, selados com o Espírito Santo de Deus. E nós temos o penhor, a garantia que somos salvos eternamente, pela graça e misericórdia de Deus. Um tesouro de valor imensurável, insubstituível, eterno. Nós temos aqui versículo 7. Temos, porém, esse tesouro. Que tesouro? O Evangelho. Genuíno. Cristo. Ele é nosso tesouro. Ele é nosso tesouro. Mas, irmãos, há algumas interpretações eu respeito muito. Das parábolas do reino, aquelas 7 parábolas do reino. Uma delas diz assim: existia um homem que ele achou no terreno um tesouro. Ele foi e vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou por causa do tesouro. É uma visão. Mas, meu amado irmão, quem é que vendeu tudo para comprar? Quem é que vendeu tudo? Qual homem nesse mundo que vende tudo, e deixa tudo para comprar um tesouro? Quem vendeu tudo, deixou tudo, a sua glória, se humilhou, se encarnou, e obediente, servo e até a cruz, foi o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, para resgatar eu e você. Ele, amados irmãos, deve ser o centro da minha vida e sua. Ele faz uma comparação. Passamos da glória da nova criação para a fraqueza do vaso de barro. E aqui está o grande problema hoje. O grande problema hoje vai ser: você é forte, você vai vencer, você. Esse é o evangelho falso. Eu e você somos um fracasso. Com marido, esposa, pais, filhos, avós, netos, um fracasso. Se nós não deixarmos que o poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, o evangelho pleno da graça de Deus, esteja tratando com o vaso de barro. Esse vaso de barro, amados irmãos, ele precisa ser quebrado. Maria, ela chega diante de Jesus, um vaso de alabastro. Aquele vaso era guardado para a noite de núpcias. E ela vai diante de Jesus, ela quebra o vaso e joga aquele perfume sobre a cabeça de Jesus. Amados irmãos, se o vaso não for quebrado, não reconhecer sua fraqueza, jamais vai confiar na graça de Deus, no poder do Evangelho da graça de Deus. Paulo diz assim: eu me glorio na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quem é fraco? O vaso. Quem é forte? O poder de Deus em nós. Ele é tudo. Importante não é o obreiro, mas a obra. Presta atenção, a glória não está no pregador, e sim na pregação. O valioso não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso. O tesouro valioso é contido em recipientes frágeis e sem valor. Mas dentro desse vaso existe um tesouro de inestimável valor. Esse tesouro é o Evangelho de Cristo dentro. Cristo dentro. Cristo em vós, esperança da glória. Graças a Deus, Romanos 6.
nós estamos em Cristo, na sua morte, sepultamento, ressurreição, ganhando nova vida. Romanos 8, não, Cristo agora está em nós, através do Espírito Santo que habita em nós. E Cristo agora em nós, quem será contra nós? Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Quem pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Porque Cristo em nós, esperança da glória. Amados irmãos, mas dentro desse vaso existe um tesouro, e é o Evangelho de Cristo. É o próprio Senhor dentro. Há alguma coisa mortal no culto cristão, quando a excelência do poder é nossa e não de Deus, através de nós. Vem aqui que eu faço, vem aqui que eu determino, faz aqui que eu coisa. Irmãos, falso. Jesus nunca falou isso. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu vos salvarei. Invenção, irmãos. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o Evangelho da cruz. A fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus, amados irmãos. Quanto mais forte eu acho que eu sou, eu não preciso da graça de Deus, do seu poder. Mas quanto miserável e fraco eu reconheço, eu vejo de fato, eu me apego ao Senhor. Eu me apego ao Senhor. Olha Jacó. Cara independente, sou forte, mente, trapaça, controle, estou no controle da minha vida, e estou ficando rico, estou no controle, está tudo bem. Não, você vai ter que entrar no vale do Jabó. Você não pode levar sua esposa, seus filhos, seus parentes, seus servos, não leva ninguém, só você e Deus. Sabe quem vai estar lá? Deus. E ele está lá para quê? Para quebrar um vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem. E ali está lutando, luta. Quem que luta? Deus. Você vê que nós somos duros, amados irmãos. Hoje, se ouvir minha voz, não endureçais os seus corações. Nós somos duros. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouve. Duros. Mas o Senhor não desiste. Ele continua. Ele continua. Agora ele vai pegar o quê? Bom, vou quebrar o ego dele já. Dá uma luxação coxofemoral. Onde que ele vai? Aos pés. Que é o local onde eu e você deveríamos caminhar. Aos pés, de joelhos, perante o Senhor. Deveria ser a vida do cristão. Pés do Senhor. E ali, amados irmãos, preste bem atenção. Quando Jacó viu quem estava ali, o que ele fez? Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoe. Jacó, você está rico, agora você tem um monte de carneiros, você está podre de rico, Jacó, você tem uma grande família, você tem um povo, você tem tudo. É isso que você está procurando? É isso que a igreja está pregando para você? Então não vá lá. É falso. E ele saiu dali. Porque Deus quer abençoar eu e você. Qual é a bênção que Deus quer dar eu para mim e para você? A bênção de ser conformado à imagem e semelhança do seu filho. O vaso tem que ser quebrado. Você fala de um vaso quebrado. Faz leitura de Lucas 9, 23, que diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia a dia, e me siga. O vaso tem que ser quebrado. Nosso ego, nosso orgulho, ao meu poder, a minha força. Meus irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o poder de Deus. Nós somos fracos, irmãos. Bate em nossa porta, qualquer coisa, já estamos apavorados. Somos fracos. O vaso é fraco, mas o vaso tem que reconhecer que é fraco e tem que ir ao Senhor. Senhor, quebranta-me.
Aquela oração do Salmo 139, 23, 24. Senhor, sonda-me e prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Me encaminha para os caminhos eternos, caminhos celestiais. Irmãos, há um contraste profundo. Deus é glorificado por meio de vasos frágeis. Deus não vai escolher, presta atenção, grandes conhecedores. Mas fala assim, mas Paulo, Deus escolheu, Paulo foi desconstruído, 11 anos, aprendendo aos pés de Gamaliel, 3 anos aos pés de Gamaliel. Olha Moisés, com todo o estudo do Egito, top, as universidades top do Egito, Deus manda ele para o deserto, leva ele para o deserto 40 anos, para quê? Desconstruir Moisés. Moisés, se vai lá, você vai falar, não, eu não sei nem falar. Mas como você não sabe, você foi um cara instruído. Não. Aí Deus chama Jeremias, fala, Senhor, eu sou criança, eu não sei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Irmão, totalmente diferente de hoje. Deus, a pessoa fala assim, Deus me deu um ministério, porque eu sou um cara grande conhecedor da Bíblia, Esse é ministério seu, não é do Senhor. Deus escolhe vasos de barro. Vasos. Para que a glória de Deus se manifeste. Mas, irmãos, o que nós aplicamos até agora, e se Deus permitir, no sábado que vem, nós vamos continuar, terminar o texto. Podemos dizer terminar, né? Nunca fala a Bíblia terminar, que sempre está lá na praia, botando o pé na onda, já diz que conhece o mar. Perguntar para o pesqueiro que vive lá no meio do mar, você conhece o mar? Ele fala, não. E os miseráveis como eu e você, achamos que um diploma faz eu e você conhecer Deus. Conhecemos ao Senhor aos pés dele. Nós conhecemos o Senhor através da palavra. Nós conhecemos o Senhor na intimidade do Senhor. Deus revela os seus concertos. E sabe qual é o concerto de Deus, amados irmãos? Deus não tem outro concerto. Deus não tem outro segredo. Agora o segredo é, qual o mistério de Deus? Colossenses, qual o mistério de Deus? Cristo. Foi revelado o mistério de Deus. O que nós aprendemos, meus irmãos? Que o Evangelho da graça de Deus é o Evangelho, amados irmãos, único, que tem todo o poder para salvar o miserável pecador como eu. Segundo, amados irmãos, jamais confiemos em nós mesmos, mas confiemos no Senhor. Terceiro, não ame a você, odeie a você e ame a Cristo. Quarto, leve a sua cruz dia a dia e siga Jesus. Não desfalecemos, não desanimemos, porque aprova Deus revelar o seu Filho em nós e nos fazer seus filhos. E como filhos de Deus, amados irmãos, a morte não é nosso fim, é o começo. É um ganhar cada vez mais da eternidade, que a eternidade você já tem. Quem tem a Cristo tem a vida eterna. Você já tem. Agora nós vamos ganhar no modo pleno. Nós temos a eternidade num corpo ainda de corrupção. Pecado. Mas nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Sem pecado nenhum. Porque veremos o nosso Senhor face a face como Ele é. E seremos semelhantes a dele. Aleluia, glória a Deus. Nunca mais iremos pecar diante do Senhor. Somos vasos de barro, amados irmãos. Por isso que Deus deixou as promessas para mim e para você. Você quer ser humilde? Nosso Senhor é humilde. Você quer ser manso? Ele é manso. Você quer ser forte? Ele é a nossa fortaleza. É Ele que edifica, Ele que restaura, Ele que levanta, é Ele que consola.
É Ele que nos mostra, através do Espírito Santo de Deus, nosso próprio pecado. E a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Irmãos, Deus deixou tudo para que eu e você, sabe o que, amados irmãos? Levemos no nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. A morte operando em mim, no meu ego, no meu orgulho, na minha carne, na minha arrogância, para que a vida de Cristo se manifeste. Ah, meus irmãos, que evangelho maravilhoso é isso. O evangelho é Cristo. E o evangelho da graça de Deus. Possamos falar num dia que nem Paulo. Eu prego, Romanos 1, eu prego o evangelho de Deus. E lá, Romanos capítulo 16, diz assim, eu prego o meu evangelho. Paulo e o evangelho tornou-se uma mesma coisa. Por quê? Porque ele diz assim, eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que Deus seja louvado, engrandecido, amados irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus permitir, no sábado que vem, nós vamos falar um pouco mais sobre esse vaso, as perplexidades desse vaso, do versículo 7 até o versículo 18. Se Deus assim permitir. Vamos orar. O irmão, a irmã ora, eu agradeço.